Seu som, Bruna, você tá mutada. Boa noite, queridos amigos e amigas. Com muita alegria que hoje estamos aqui reunidos, né, para mais uma noite de estudos, mais uma sexta-feira, abençoada por nosso querido Mestre Jesus, para falar sobre um tema muito relevante, muito importante, que é a parábola do fariseu e do publicano, trazendo uma pergunta, né, que nos faz refletir de quem somos nós, se ainda somos fariseus ou publicanos. Mas antes da gente conversar sobre esse tema que é tão rico, a gente vai fazer a nossa habitual leitura de uma página de reflexão, para que a gente possa se harmonizar, possa se preparar para o estudo, e depois a nossa prece inicial, e aí sim a gente começa a conversar um pouquinho sobre o tema da noite. Então, para que a gente possa fazer a reflexão, a preparação, eu trouxe hoje um capítulo, que é o capítulo do livro Fonte Viva, que é a psicografia do nosso querido Chico, ditado por Emmanuel, e o capítulo é o capítulo 163, que tem o título Aprendamos com Jesus. A passagem do evangelho de que trata esse capítulo é essa aqui: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Está em Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Então vejamos o que Emmanuel traz para a gente sobre essa passagem. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de fazer algo constitui por si só valioso prêmio. Esqueçamo-nos assim de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Então, diante de tão bela reflexão de Emmanuel, eu convido a todos os amigos e amigas que estão conosco a elevar o nosso pensamento, a sintonizar as nossas vibrações com a espiritualidade amiga, com Jesus, para que possamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Divino Mestre, amado amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de reflexão, de aprendizado, para que tudo, Senhor, que a parábola nos trouxer de ensinamento, nós possamos ter força, sabedoria para aplicar no nosso cotidiano, na nossa vida, nos empenhando cada vez mais, Senhor, no trabalho no bem, na oração, no estudo, a fim de que possamos seguir um caminho de reforma, um caminho de aprendizado. Obrigado, Senhor, pela vida, pelas oportunidades, pelas dificuldades que nos tornam mais fortes, pelo nosso planeta, por tudo, Senhor, que vivenciamos todos os dias, pela beleza da criação que nos mostra o quão grandioso é o amor de Deus para conosco. E assim, Divino Mestre, com a tua luz, com a tua paz, acalentando cada coração, cada mente,
dos encarnados e desencarnados presentes, possamos, Senhor, seguir mais uma noite de reflexão e de aprendizado, aprendendo sempre com os teus ensinamentos em nossa vida, nos fortalecendo. Dai-nos permissão, Senhor Jesus, para iniciarmos o estudo da noite e fica conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bom, meus amigos, o estudo da noite é um estudo que eu particularmente gosto muito, que é a parábola do fariseu e do publicano, porque é uma parábola que ela nos traz muitas e muitas reflexões. Para que a gente possa começar a conversar sobre essas reflexões, é importante que a gente leia o trechinho dessa parábola que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente, lembrando dos dizeres de Jesus, a gente começa a conversar sobre alguns pontos importantíssimos que ele nos traz à reflexão. Então a parábola diz assim: também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não saber como os outros, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu. Batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Esta passagem está em Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 9 a 14. Então, Jesus, ele nos trouxe uma parábola. A gente sempre lembra, né, que Jesus falava em parábolas, contando histórias para que o povo daquela época, de acordo com seus costumes, de acordo com o conhecimento que possuíam, pudessem entender a mensagem que o mestre queria passar. Então, para a gente entender a mensagem de Jesus, primeiramente a gente tem que lembrar ou aprender, né, compreender quem eram essas figuras que estão na parábola, que é a figura do fariseu e a figura do publicano. Naquela época em que viveu Jesus, né, quem eram essas figuras? Então, para que a gente consiga compreender de uma forma mais assertiva o ensinamento de Jesus, é preciso que a gente mergulhe um pouquinho nessas figuras emblemáticas daquela época, né. E aí a gente reflete se essas figuras ainda existem. Então, o fariseu, quem era, né, o fariseu? O fariseu eram aqueles seguidores de uma das mais influentes seitas do judaísmo na época. Então, eram aquelas pessoas que tinham grande zelo pelas tradições teológicas, eram aquelas pessoas que cumpriam meticulosamente, né, passinho a passinho, as práticas do culto, das cerimônias que eram instituídas, e davam a impressão, por essa demonstração, né, de serem pessoas muito devotas, muito fiéis, pessoas observadoras dos princípios religiosos que defendiam, praticantes desses princípios. Mas, na realidade, no oculto do seu coração, né, daquilo que a gente não percebia, eles cultivavam algumas questões ainda que precisavam ser trabalhadas, né, como um coração mais rígido, um povo muito orgulhoso, pessoas muito orgulhosas, porque tinham muito conhecimento, eram muito detentores de saber, e isso os colocava numa situação de orgulho, de egoísmo, de mesquinhez, né. E essa imagem era uma imagem que ficava ocultada no coração do verdadeiro sentimento.
Mas para o povo, o fariseu era aquela pessoa que era considerada como o homem justo, aquele detentor de conhecimento da lei, estudioso da lei, praticante da lei, né? Que tinha uma capacidade de interpretação muito grande, era visto como um mestre, como alguém que, do ponto de vista social, como as pessoas enxergavam, era visto como um ser humano de bem, como uma pessoa de bem, na sua aparência, naquilo que demonstrava. Os publicanos, por sua vez, não tinham uma imagem tão positiva para o povo, porque eles eram os chamados arrecadadores de impostos públicos, que eram exigidos na época pelos romanos ao povo judeu. Então, eles eram aquelas pessoas que iam cobrar esses impostos. E no exercício dessa prática, muitas vezes eles tinham oportunidade também de amealhar fortunas, alguns também exerciam o abuso, muitas vezes, dessa prática. Então, por ser esse representante do governo e de cobrar os impostos ao povo, os publicanos, ao contrário, eram vistos como homens de má vida, eram considerados mundanos, eram aquelas pessoas que se preocupavam aos olhos dos outros, né, que se preocupavam muito com as coisas materiais, por serem esses coletores de impostos, aquelas pessoas que ganhavam a vida extraindo bens de outras pessoas. Então, Jesus, na sua infinita sabedoria, ele traz a figura que representa o homem de bem para a sociedade, que é o fariseu, e contrapõe com a figura do publicano, que tinha o olhar oposto, que era aquela pessoa mal vista, marginalizada, vítima de preconceito pela sociedade. E aí ele coloca essas 2 figuras juntas e ele diz que o fariseu, que era essa pessoa extremamente bem vista para o povo, ao orar a Deus, não foi elevado, não foi justificado, né, as palavras de Jesus, não se justificou a sua oração. E o publicano, que era aquela pessoa má vista, na sua oração humilde, ele foi elevado. Então, Jesus traz a reflexão daquele que se eleva é humilhado e o que se humilha é exaltado, colocando em cena essas 2 figuras para chamar a atenção do povo, né. Então, na época de Jesus, naquela cultura, naquela sociedade, se considerava o fariseu o exemplo a ser seguido e o publicano o exemplo a não ser seguido, né, aquele que era marginalizado. E hoje a gente, estudando a doutrina, estudando os ensinamentos de Jesus com a luz da doutrina espírita, nós já temos um olhar um pouco mais abrangente sobre a real figura do fariseu, né, que não era, esse homem de bem desprovido de todos esses sentimentos de orgulho, de vaidade. Era uma pessoa que muitas vezes vivia da aparência, que demonstrava ser uma coisa, mas que no seu íntimo, no seu coração, ele conservava orgulho, vaidade, né, se colocava acima dos demais, e isso tudo na época não era, visto pelo povo. Então essa parábola ela nos chama atenção de cara para algo que a gente tem a tendência a fazer, que é julgar pela aparência, né? Que é apontar para o outro por aquilo que nós entendemos que estamos vendo ou percebendo. Mas, na verdade, o sentimento, o que está no coração de cada um, não é visível aos olhos. E muitas vezes a gente julga alguém, né? Julga um irmão ou uma situação por aquilo que a gente vê, sem conhecer o real sentimento que está por trás daquilo tudo. Aquilo que está além do exterior, no coração de cada um. Então, de cara, Jesus nos traz essa reflexão. Será que nós temos condições de julgar alguém sem conhecer de fato o que está no coração da pessoa, né? E aí a gente faz uma pergunta, que é a pergunta do tema da noite. Quem somos nós? Será que a gente ainda é um pouquinho fariseu? Será que a gente é um pouquinho publicano? Será que a gente é um pouquinho dos dois? E será que esse fariseu, essa figura ainda existe? Ainda existem fariseus nos tempos de hoje? Será que ainda se aplica essa parábola do Mestre Jesus nos dias de hoje? Jesus já veio há tanto tempo, já esteve conosco há tanto tempo. Será que ainda é atual essa reflexão do Mestre? E aí, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, lá na página 54, ele vem falando sobre os fariseus.
e do orgulho que os fariseus muitas vezes tinham e que fazia com que eles acreditassem que estavam acima de qualquer conduta. Então, vamos ouvir esse trechinho de Emmanuel para a gente refletir se ainda existem fariseus nos tempos de hoje. Então, Emmanuel fala assim: fariseu, e aí ele coloca aqui fariseu como uma figura de qualquer pessoa, né? Ele descreve quem seria o fariseu. Fariseu ainda é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas, ou seja, aquela pessoa que acha que é privilegiado de Deus, né? Que está acima de qualquer coisa, que Deus o privilegia mais do que o irmão. Fariseu é o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém e ainda vive. Emmanuel afirma, né? Ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Então, nessa afirmação de Emmanuel de que o detentor, né, o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive em todas as organizações humanas e respira em todos os templos terrestres, nós refletimos que sim, nós ainda nos colocamos como a figura do fariseu, porque essa figura do fariseu nos faz lembrar de como muitas vezes aqueles que são cultos também são vaidosos do saber e que com essa vaidade tendem muitas vezes a ser autoritários, inflexíveis, achar que só o seu ponto de vista é o ponto de vista correto. Fala também, faz-nos refletir também sobre como a religião pode ser usada muitas vezes como uma forma de aparência, porque os fariseus, eles faziam seus rituais, as suas encenações, mas muitas vezes aquilo que eles externavam em gestos, em oratórias, não era aquilo que estava no seu coração. E quantos de nós, meus amigos, minhas amigas, já não nos colocamos como um fariseu? Aquele que fala, mas que não pratica. Quantos de nós já se esforçou para superar uma vicissitude, uma imperfeição que reconhecemos em nós, mas quando a gente reconhece que precisa melhorar aquilo, na verdade a gente não age em prol dessa melhoria. A gente deixa muitas vezes que a vaidade tome a frente e a gente aponta o defeito do nosso irmão para não olhar para o nosso. Então, Jesus aqui nos faz refletir que não basta que a gente vença as nossas próprias imperfeições, mas é preciso também que a gente seja indulgente para com as faltas alheias, né? É preciso que a gente compreenda que o nosso irmão está numa trajetória diferente da nossa e que muitas vezes ele possuiu uma cultura diferente, oportunidades diferentes, muitas vezes ele vai ter uma religião diferente da nossa, e nem por isso nós somos melhores que ele. E muitas vezes aquele defeito que a gente aponta, que a gente julga no nosso irmão, a gente pode não ter cometido ele nesta encarnação. Mas como podemos garantir que não fizemos isso no nosso passado evolutivo, né? Somos espíritos imortais, vivenciamos muitas encarnações e ainda vamos vivenciar tantas outras. Como podemos responder pelo nosso passado diante do véu do esquecimento? Então, quando vamos apontar para o irmão, precisamos lembrar disso. Cada um de nós está num pontinho diferente da escala evolutiva. E isso não faz com que sejamos melhores do que o outro, porque estamos todos caminhando para o mesmo propósito e somos todos espíritos imperfeitos nessa busca de evolução. É por isso que Jesus nos fala que é preciso agir com caridade. E a verdadeira caridade é aquela que é a benevolência para com todos, a indulgência para com a imperfeição do outro e o perdão das ofensas. Então, o convite
é que nós sejamos mais publicanos, que nós sejamos mais humildes, não no sentido da cobrança de impostos, nem o que o publicano fazia para ganhar a vida, mas no sentido da comparação de se colocar como uma pessoa humilde, uma pessoa que precisa melhorar, uma pessoa que reconhece que errou e uma pessoa que quer se modificar. E não aquela pessoa que, por ter um pouquinho mais de conhecimento, de oportunidades, acha que não precisa mais melhorar e que está acima de qualquer pessoa, porque nós estamos aqui todos dentro do mesmo caminho, né? Somos todos espíritos imperfeitos, estamos todos aprendendo. Então, por que que o fariseu não voltou para casa justificado, como Jesus nos fala? Porque ele se elevou, no sentido de que ele foi orgulhoso. Ele se colocou melhor do que os seus irmãos, que ele chamou de ladrão, de publicanos, porque por ter o conhecimento da lei e ser visto como esse homem de bem, ele se colocou acima melhor que os demais, né? E aí a gente lembra de uma reflexão que o Espírito de verdade nos fala, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela frase que todos nós já ouvimos: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana, os erros que nela se enraizaram, né? Então a gente sempre lembra que, na verdade, é amai-vos primeiro, né? E instruí-vos depois, e não o contrário. Não é nos dito para a gente se instruir e depois amar, mas sim primeiro amar e depois nos instruir. Deixando claro para nós que não é porque muitas vezes nós estudamos, nós frequentamos a casa, nós trabalhamos, que nós somos melhores do que o outro irmão. Ou que a nossa religião, a nossa crença é melhor do que a do nosso irmão. Somos todos filhos de Deus e o amor é a fonte que nos une. Independente da religião que a pessoa pratica, no que ela acredita, o amor é a fonte que nos une. Então, nós espíritos, o eu espírito, ele só se eleva quando ele alcança essa asa da moralidade, essa asa da inteligência, como Emmanuel também nos fala, né? O voo da perfeição, ele está pautado na asa da moralidade, da inteligência. Então, quanto maior é o nosso conhecimento, sobre essas leis divinas que a própria doutrina espírita nos traz, essa oportunidade de aprendermos mais, é infinita e rica, né, a fonte de conhecimento da doutrina, mas quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se esforça a aprender, também é maior a nossa responsabilidade. Porque quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente é por buscar esse amadurecimento espiritual. Para quem gosta de super-herói, quem nunca ouviu falar, né, na frase do Homem-Aranha, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Acho que todo mundo já ouviu essa frase em alguma vez. E a mesma coisa é quando nós nos colocamos diante da prática do ensinamento, né, do trabalho no bem. Porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conhece aquilo que a lei divina é, né, aquilo que Jesus nos ensinou, maior é a nossa responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? De se colocar como publicano, alguém que reconhece que é imperfeito, que sabe que erra, mas que também busca o arrependimento sincero, busca o desejo de se melhorar, busca perdão, pedir perdão pelas faltas, busca se empenhar em vencer as suas próprias fraquezas. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o convite que nos é feito. Que nos coloquemos mais como esse publicano, humildes de coração, mas empenhados em praticar, em agir, em se transformar. Porque o arrependimento sincero, na verdade, ele vai ser esse caminho de amadurecimento do espírito. Porque quando o eu espírito reconhece o que precisamos melhorar, quando a gente reconhece as nossas imperfeições, a gente se coloca numa posição de que quer vencer a si mesmo, porque a nossa luta é conosco mesmo, a nossa trajetória é individual.
né? Então a nossa luta o tempo todo é com a gente mesmo. Quando a gente se coloca nessa condição de reconhecimento das nossas próprias fraquezas e de arrependimento daquilo que tenhamos feito de errado, a gente também se coloca numa posição de vencer aquilo que ainda nos faz transgredir a lei divina. Essa lei que está na consciência de cada um de nós, porque é para isso que estamos aqui. Então é necessário que nós trabalhemos, que nós estudemos, que nós nos esforcemos para isso. E tudo começa com a humildade, com o deixar esse orgulho de lado, essa vaidade de lado, para reconhecer as nossas próprias limitações e buscar continuamente, dia após dia, superar essas limitações que muitas vezes vamos levar mais de uma encarnação para conseguir. Mas para que consigamos, é necessário começar em algum momento. E por que não agora? Por que não nesta oportunidade? E esse arrependimento sincero é importante para a gente compreender que esse arrependimento não é aquele da boca para fora. Não é aquele arrependimento que hoje a gente diz assim: amanhã eu nunca mais vou cometer esse erro. E aí no dia seguinte a gente vai lá e faz de novo. O que que falta para gente? Na verdade, falta a gente realmente se esforçar continuamente por esse desejo de melhoria, porque muitas vezes a gente fala, mas não sente. A gente diz as palavras, mas a gente não reformou, a gente não transformou intimamente esse sentimento. O arrependimento sincero, a humildade, ela está relacionada a esse esforço contínuo de melhoria. Ela está relacionada à ação e não à palavra propriamente dita. A prática. O publicano era aquela figura sincera no seu desejo de mudança. Por isso Jesus disse que ele voltaria para casa justificado. A oração dele foi uma oração simples, mas sincera. Ele disse: Meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Ele reconheceu aquilo que precisava melhorar. Ele sentiu o desejo de mudança e ele pediu a Deus que o auxiliasse, reconhecendo a sua imperfeição e com humildade pedindo a Deus que o auxiliasse a superá-la. É assim que devemos nos colocar diante da fragilidade, das nossas fragilidades. Isso não quer dizer, claro, que num passe de mágica a gente, a partir dali, não mais vai errar, né? Se fosse tão simples assim, a gente não precisaria estar aqui vivenciando tantas experiências em tantas vidas. Não é tão simples. Essa transformação ela é diária, ela é cotidiana e muitas vezes ela leva muitos e muitos séculos, dependendo do nosso grau de dificuldade, né? Mas é importante que a gente esteja no caminho. O começar a caminhar é o mais importante do que o final, porque a gente só chega a algum lugar se a gente começar a ir. Então, para que eu chegue, é preciso que eu primeiro vá. E esse é o convite. O trabalho no bem, o estudo, o autoconhecimento é importantíssimo. O orar e o vigiai. E mesmo com tudo isso, mesmo com o autoconhecimento, com o orar e vigiai, a gente também não pode esquecer que somos espíritos imperfeitos. E isso vai fazer com que no meio do caminho, nesse caminho de evolução, a gente falhe sim, nós vamos errar. Nós somos espíritos aprendendo ainda. O erro faz parte da nossa trajetória, mas o que a gente faz com o erro é importante. Será que eu não dou importância para aquilo que fez com que eu errasse e eu fico naquele ciclo vicioso de estar sempre cometendo o mesmo erro? Ou será que eu faço o autoexame de consciência, percebo onde eu estou errando e busco, me esforço para não errar mais? É isso que vai fazer com que a gente se impulsione, com que a gente se transforme pouco a pouco. E Jesus sabe disso, porque um dia ele foi espírito imperfeito como nós. E hoje espírito puro, governador da terra, esteve entre nós para nos ensinar o caminho. Mas um dia ele também foi como nós. Então, uma coisa é a gente falhar porque a gente não fez nenhum esforço de se melhorar. Outra coisa, que é totalmente diferente, é quando a gente falha, mas a gente sabendo que está numa busca de aprendizado, a gente está num esforço de melhoria, e a gente pega aquela situação para refletir e para nos empenhar ainda mais.
Do erro vem sempre uma oportunidade de melhoria. Muitas vezes só falta com que a gente abrace essa oportunidade, né. E à medida em que a gente aprende, cada vez vai ficando mais difícil que a gente cometa aquele mesmo erro, até que um dia a gente não vai cometer mais. Um exemplo muito simples é quando a gente vai dirigir e não coloca o cinto de segurança. E aí, se eu não presto atenção naquilo, se eu não entendo que o não colocar o cinto é muito perigoso, pode fazer com que num acidente eu perca a minha vida ou tenha uma grave, situação de saúde, né, depois disso, vai fazer com que toda vez que eu entre no carro, o cinto não tenha nenhuma importância para mim e eu vou sair sem. Até que pode acontecer alguma coisa que vai me fazer refletir, mas aí já aconteceu. Outra coisa é eu entrar no carro, não colocar o cinto, e aí no meio do caminho eu lembro: "Poxa, não coloquei o cinto". E aí eu paro no lugar que eu esteja e coloco o cinto de segurança e sigo o meu caminho. Na próxima vez que eu entrar no carro, eu vou lembrar: "Ô, não coloquei o cinto", e aí eu vou e coloco. E todo dia fazendo esse exercício, vai ter uma hora que a gente vai entrar no carro e nem vai lembrar do cinto. Automaticamente a gente já vai puxar e colocar, porque nós entendemos a importância daquilo. Nós nos esforçamos para incluir aquilo como uma coisa valiosa para nós, porque é um cuidado com a nossa vida. Da mesma forma são as imperfeições. Quando a gente se percebe e se esforça, a gente vai esquecer algumas vezes, mas a nossa própria consciência vai nos interrogar: "Olha, você esqueceu". E aí essa consciência vai nos chamar à razão, e nós vamos nos esforçar um pouquinho mais, até que uma hora a gente não vai mais errar. Então quando a pessoa ela é muito orgulhosa, mas reconhece o seu orgulho e busca vencer aquilo com sinceridade, ainda que ela cometa erros e que ela caia no orgulho novamente, se esforçando todo dia um pouquinho para vencer essa imperfeição, ela vai se tornando menos orgulhosa a cada encarnação, até que um dia ela vai se libertar desse mal. Assim é com todos nós. Por isso que Santo Agostinho muito sabiamente nos convida a esse convite da autorreflexão, do interrogar a própria consciência, do se perguntar o que estamos deixando de fazer ou o que de repente poderíamos ter feito melhor. Esse exame de consciência é fundamental para nós, porque ele vai nos destituindo do orgulho, vai nos colocando em uma situação de humildade. E é isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos humildes, que não sejamos orgulhosos. Que não olhemos, né, para o cisquinho pequenininho no olho do nosso irmão e esqueçamos que no nosso tem uma trave, né, um pedaço de madeira muito grande. O projetar para o outro aquilo que eu não quero melhorar em mim. Então eu aponto o defeito do meu irmão para não olhar para o meu. Essa parábola nos traz esse convite. Será que nós estamos sendo mais fariseus ou mais publicanos? Como nós estamos sendo hoje, no nosso dia a dia, nessa sexta-feira tão bonita? Façamos essa reflexão. Quem sou eu? Eu estou mais publicano? Eu estou mais fariseu? Como posso fazer para ser mais publicano, ser mais humilde de coração? Me colocar numa situação de humildade. Esse é um convite que precisamos fazer. E aí, na própria parábola, Jesus nos dá uma dica valiosíssima, porque o mestre era sabedoria em pessoa, né? Não temos como questionar a sabedoria de Jesus. E dentro da parábola do fariseu e do publicano, ele nos dá uma dica valiosa. Não sei se alguém se atentou para essa dica, mas essa dica é falando da prece. A eficácia da prece. É um ponto importantíssimo dessa parábola e que a gente não pode deixar de falar. A prece é um aliado indescritível para o espírito. Por quê? Porque é através da prece que a gente se conecta com Deus, nosso Pai, e com Jesus, e com a espiritualidade amiga que está pronta a nos amparar. A prece é esse canal de comunicação. É essa ponte que a gente cria, essa sintonia que faz com que a gente seja amparado, auxiliado, que estejamos sempre
com o amparo necessário, aquilo que precisamos. Precisamos praticar a oração, orar mais. Será que estamos orando como poderíamos, como deveríamos? É outra reflexão que essa parábola nos traz. Então, Jesus nos ensinou isso, porque ele orava a todo momento. O Evangelho, em vários momentos, retrata Jesus orando, conversando com Deus, mesmo sendo um espírito puro, elevadíssimo. Ele se colocava em oração, ele se retirava para conversar com Deus, para nos trazer essa importância, para nos mostrar essa importância. E nessa parábola do fariseu e do publicano, o tema eficácia da prece ele fica muito evidente, porque essas duas figuras, quando oraram a Deus, uma foi eficaz positivamente, que foi a figura do publicano, e se justificou, como o próprio Jesus disse. E o outro não foi eficaz na sua prece, não se justificou, que foi o fariseu. E por que será? Né? Pelo sentimento que os moveu. E aí a gente lembra de Jesus nesse ensinamento sobre a prece, lá no capítulo Pedi e Obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do tópico qualidade da prece. E aí olha esse trechinho muito interessante que Jesus nos fala. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Olha que convite, né? Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Essa passagem resume tudo o que falamos até agora, né? O quão importante é esse exame de consciência, o se colocar do tamanho que a gente é, enxergar as nossas imperfeições sem olhar para o outro. O quão importante é a prática da caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão. E aqui nos chama a atenção o fato de que a oração ela não é eficaz, ela não tem a qualidade que ela poderia ter se ela é movida por sentimentos de orgulho, de egoísmo, de ódio, de inveja, de rancor. Porque quando a gente ora, mas no nosso coração estão enraizados esses sentimentos, essa prece não é agradável a Deus, porque ela não parte de um coração que perdoou, mas sim de um coração cheio de sentimentos ainda pesados, né? Então é importante que a gente se liberte disso, que a gente perdoe, que a gente seja indulgente, que a gente procure ser bom e que a gente olhe para o nosso coração, para o nosso íntimo e nos reconheça da importância, dando importância para aquilo que a gente precisa melhorar. E aí a diferença na eficácia da prece, ela está justamente nisso, na verdade do nosso coração, no sentimento que nos move. O que nos move? Esse é o grande questionamento, né? Nos move o orgulho, como moveu o fariseu, a vaidade, o egoísmo? Ou nos move a humildade, o arrependimento sincero, a vontade de perdoar, a vontade de vencer as nossas limitações? Qual é o sentimento que nos move? Precisamos entender, e se não for sentimentos de humildade, de bondade, de caridade, precisamos trabalhar para alcançar isso. Porque a prece, para ser eficaz, ela não precisa ser bonita. É sempre dito isso para a gente, né? Muitas vezes a pessoa tem vergonha de orar porque ela acha que não sabe orar. E na verdade não existe oração certa. A oração certa é a oração que vem do coração.
É a oração verdadeira. Ela não precisa ser bonita, ela não precisa ter palavras sofisticadas, ela não precisa ser uma poesia, porque não é isso que vai fazer com que ela seja eficaz, mas a sinceridade que há nela, o sentimento que a move. Ela pode ter uma simples frase, porque a oração do publicano foi uma frase apenas, mas foi o suficiente para justificá-lo perante Deus. Porque a sinceridade que moveu aquela única frase, ela falou por si só. Não precisou de uma oração maior, como foi a do fariseu, mas que na verdade não era sincera, era cheia de orgulho. Então, o publicano, reconhecendo as suas limitações e pedindo com humildade para ser auxiliado, para superar essas limitações, ele se elevou com a sua humildade. E o fariseu, diante do orgulho, diante da vaidade, diante do fato de se colocar acima de todo mundo, ele mesmo se elevou e foi humilhado, porque a oração dele não foi eficaz, não atingiu o seu objetivo. Ainda faltava nele este reconhecer a si mesmo, esta caridade verdadeira, esta ação de examinar os próprios defeitos, ao invés de examinar os defeitos do irmão. Portanto, a oração, ela é muito importante para nos fortalecer nessa caminhada. Nós podemos e nós devemos orar. Nós podemos orar para louvar, nós podemos orar e devemos, né, orar para agradecer a Deus pelas dificuldades, pelas oportunidades de melhoria que temos a todo momento, mas nós também podemos pedir através da oração. E o que podemos pedir? Podemos pedir força, resiliência, sabedoria, para que a gente consiga distinguir quando a gente estiver desviando do caminho, para que a gente consiga retirar esse véu do orgulho, da vaidade, e reconhecer os nossos próprios erros. Nós podemos pedir essa sabedoria, esse amparo para reconhecer a nós mesmos. E quando a gente fala do pedir, é sempre importante a gente lembrar que nem sempre o que a gente pede vai vir da forma como a gente gostaria, porque não se trata do querer, do eu quero, né? Mas sim do que eu preciso. E Deus sabe o que a gente precisa. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa, mas Deus conhece aquilo de que precisamos e certamente Ele vai nos fornecer aquilo que precisamos se nós estivermos com um propósito sincero de enveredar nesse caminho de transformação. E nós nem sempre vamos conseguir distinguir o que de fato a gente precisa. Mas a oração sincera, a conexão, a sintonia com Jesus, com Deus, com a espiritualidade amiga, vai fazer com que a gente obtenha esse auxílio, que é o auxílio necessário para nós agora, nesse momento, nessa encarnação. E a reflexão é que o essencial não é orar muito, mas orar bem. É a qualidade da prece, não o tamanho da prece, mas a sua eficácia, né? Então, para a gente concluir essa reflexão sobre essa parábola, Jesus, com essa parábola do fariseu e do publicano, ele nos faz um convite valiosíssimo de autorreflexão. Ele nos chama a atenção que é importantíssimo e muito necessário que a gente cuide das coisas do espírito, porque a gente está sempre muito preocupado com as coisas da matéria, que muitas vezes são necessárias porque nós vivemos no mundo material e dependemos da matéria para vivenciar essas experiências, né? Começar pelo nosso corpo físico, mas nós não podemos deixar de lado as coisas do espírito. Nós não podemos nos enveredar na matéria deixando o espírito de lado, porque nós estamos aqui para justamente moldar as coisas do espírito e a matéria é apenas um instrumento para isso. Não podemos inverter esses papéis. Então é importante que a gente se esforce verdadeiramente para vencer as nossas imperfeições, que são do espírito. Porque o erro, ele vai ser sempre uma condição inerente ao nosso grau evolutivo. Cada um vai ter a sua cruz. Cada um vai ter aquilo que precisa se esforçar mais. Mas se a gente busca esse autoconhecimento, se a gente
confessa para nós mesmos as nossas imperfeições e a gente é movido por um sincero desejo de mudança, a gente se fortalece. E o fortalecimento do espírito, ele se dá como? Por meio do estudo, por meio da oração, do trabalho no bem, do conhecimento, da prática, da caridade. Tudo isso fortalece o espírito e nos coloca num caminho de reforma. E a reforma íntima, ela não se dá nunca sem a prática da caridade, sem a benevolência, sem a indulgência, sem o perdão. Não tem como haver um caminho para a reforma íntima sem a prática do amai-vos. O amor é essa fonte divina que a gente precisa vivenciar. O amor para conosco, o amor para com o próximo. Precisamos vivenciar esse amor. E para isso é necessário sempre que a gente busque vencer o orgulho e o egoísmo. Nem que seja um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada encarnação. Passinho de cada vez, né? Uma encarnação de cada vez. Mas o esforço ele precisa ser agora. Porque é o agora que nós temos. O que passou não podemos modificar, mas podemos viver o agora para transformar o que virá depois. Não sabemos quanto tempo ainda temos nessa encarnação, então é necessário que comecemos agora. Nós temos o hoje, então nos esforcemos nesse hoje. Isso é importante, né? Reconhecendo sempre que todos nós somos irmãos. Então nunca podemos nos colocar numa situação de superioridade para os nossos semelhantes. Por mais culpado, por mais miserável que aquele ser humano, que aquele irmão nos pareça, a gente nunca pode se colocar superior a ele. Porque isso, além de falta de caridade, não é uma verdade, é um orgulho. Nós podemos já ter estado naquela condição, se não nessa vida, quem sabe numa passada. Não podemos nos esquecer disso. Sempre temos que trabalhar a humildade. Sempre que o orgulho quiser tomar conta do nosso coração, precisamos lembrar disso, que somos todos irmãos. E aí, para encerrar a reflexão da noite, eu trago as palavras de Rodolfo Caligares, que está no livro Parábolas Evangélicas, que é um livro muito rico, comentando várias parábolas. E aí, a respeito dessa parábola do fariseu e do publicano, ele diz assim: olha que bonito esse trecho de Rodolfo Caligares. A humildade sincera é o melhor agente da nossa reforma íntima, do nosso progresso espiritual. Então, olha que forte essa frase, né? A humildade sincera é o melhor agente da nossa reforma íntima, do nosso progresso espiritual. Atrai sobre nós as bênçãos divinas e a ajuda de nossos anjos guardiões, que, percebendo-nos o propósito de reprimir os males de que somos portadores, dão-nos as sugestões adequadas e o amparo preciso à colimação desse desiderato. Então, Rodrigo Caligares aqui resume isso, que a humildade é esse agente de transformação íntima, e ele atrai sobre nós o amparo de que a gente precisa, porque quando somos humildes, nós criamos sintonias com os nossos anjos guardiões, com Jesus. E os nossos anjos guardiões, percebendo em nós essa vontade de superar os nossos próprios males, eles nos intuem adequadamente e nos amparam com aquilo de que precisamos para alcançar esse objetivo. Portanto, meus amigos e minhas amigas, nessa noite de sexta, oremos com muita sinceridade, buscando fortalecer em nós essa resignação, essa fé, para que a gente conserve esse coração humilde, para que a gente tenha a humildade de reconhecer as nossas próprias imperfeições e, a partir daí, nós tenhamos sabedoria e força para vencer essas imperfeições, sem nunca nos colocar melhor do que ninguém. Que nós saibamos, assim, aproveitar esse tão valioso ensinamento do nosso Mestre Jesus, buscando conhecer a nós mesmos, né, acima de tudo, o mais importante para que a gente possa se modificar, mas também ser brandos, indulgente com os outros e, acima de todas as coisas,
conservar essa humildade de coração, que é aquilo que vai nos impulsionar a essa transformação de que tanto necessitamos e que estamos aqui com mais uma oportunidade para buscar nesta encarnação, né? E que então valorizemos a nossa vida nessa busca incessante por transformar as coisas do espírito. Então eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui nessa noite conversando sobre esse tema, que tenham sido reflexões valiosas para todos, que a gente possa pensar sobre tudo isso que foi dito no nosso íntimo, conosco mesmo, guardando a sinceridade do nosso coração e que possamos nos esforçar cada dia mais em busca dessa transformação. Então, eu desejo desde já uma boa noite a todos, mas antes da gente encerrar o estudo, eu convido para que nós sintonizemos mais uma vez o nosso pensamento e façamos a nossa prece final. Então vamos lá, digamos assim, com o nosso Mestre Jesus, nos conectando com a nossa espiritualidade amiga, com os anjos guardiões, com todos aqueles que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, Mestre amigo, divino governador da Terra, obrigado, Senhor, por tão valioso ensinamento, por tantas reflexões que com teu amor e a tua luz nos trazem, Senhor. Pois se estamos aqui, é porque dela precisamos. Que possamos, Senhor, conservar em nosso coração a humildade necessária para reconhecer aquilo de que precisamos melhorar. E que tenhamos, Senhor, força, resignação e sabedoria para buscar essa transformação. Porque não é fácil vencer aquilo de que ainda somos portadores, dos males que ainda nos acometem, dos sentimentos enraizados que trazemos em nosso coração. Mas tu sabes, Senhor, daquilo que precisamos. Tu sabes, Senhor, da nossa cruz e está conosco em todo momento. Nos dê força, Senhor, para seguir a nossa caminhada. Nos dê força para reconhecer em nós aquilo que precisa ser modificado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida, pelas dificuldades, pelas alegrias. Obrigado pelo nosso planeta, pela natureza. E olha, Senhor, por aqueles que sofrem, por aqueles que passam tribulações, por aqueles que sofrem de desesperança, que estão no hospital, que estão nas ruas. Cuida de todos, Senhor. E se pudermos auxiliar um irmão que estiver passando por dificuldade, que assim, Senhor, sirvamos de instrumento para esse amparo, para esse cuidado, através da oração, através do trabalho, através da caridade verdadeira. Assim, Divino Mestre, amado amigo, dá-nos licença para encerrar o estudo da noite. Abençoa a nossa semana, a nossa noite e fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez obrigado pela oportunidade do estudo e que Jesus esteja conosco. Muita paz.